tempo depois. Nunca é tarde para você começar o seu processo, entendeu? Então você tem que pensar, tem que usar a sua mente, porque se ela bem ativada, ela vai ser sempre jovem. Qual o momento de começar? Agora. É agora que você tem que começar. Quando você melhora, você está melhorando. O Napoleon Hill, estudando os milionários, ele chegou à conclusão que 85% dos milionários, antes de serem milionários, eles trabalhavam para alguém. Só que eles trabalhavam com a seguinte atitude: eles trabalhavam como se a empresa fosse deles, eles faziam render como se fosse deles, eles gastavam como se fosse deles, eles administravam a empresa como se fosse deles. O dia que eles abriram a deles, eles sabiam o que é ser dono de empresa. O que a maioria dos funcionários faz? Eu sou apenas um empregado aqui, eu não vou me esforçar. O dia que eu tiver a minha, aí sim. Só que perdeu a oportunidade, nesse período, de aprender a ser dono de empresa. Então, você está sempre trabalhando para você. Você diz para mim assim: eu não quero mais nada na vida. Eu digo: então está na hora de você morrer, porque você está aqui para aprender. Aliás, quando você morrer, quando você transcender, quando você mudar o seu endereço cósmico, e quando você chegar lá do outro lado, eles vão te fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: o que você aprendeu lá? Isso aqui é uma escola, nós estamos aprendendo. A segunda pergunta é: como que a sua passagem pelo planeta Terra fez um lugar melhor para aqueles que virão depois de você? E terceiro, mais importante de tudo, eles vão lhe perguntar: você custou mais do que contribuiu, ou você contribuiu mais do que custou? Aliás, eu recomendo para você, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro para dormir à noite, que você faça a seguinte pergunta para você mesmo: eu custei mais do que contribuí, ou contribuí mais do que custei hoje? E esse hoje vai sendo somado, vai sendo somado, vai sendo somado. Hoje, no mundo que nós vivemos, complexo, veloz e incerto, quem corre anda, quem anda está parado, quem está parado está andando para trás. Ou seja, como o universo se tornou muito mais dinâmico e as próprias escolas não estão preparadas para ensinar os alunos para esse mundo, as escolas estão ensinando para um mundo que não mais existe, que é da era industrial, e nós já estamos na era do conhecimento, já estamos até na era da nanotecnologia, ou seja, já passamos até da era do conhecimento. Então tudo acontece num modo complexo, veloz e incerto. E com isso, o que acontece? Coisa que funcionava antes não funciona mais. Se eu não tenho uma sistematização atualizada do meu processo, eu vou ficando para trás. Então eu tenho que estar num constante processo de aprendizagem. É o eterno aprendiz. Antigamente você se formava, colocava o seu diploma na parede e o resto da sua vida você vivia em função daquele diploma. Hoje, quando você recebe o seu diploma, aquilo que lhe deu o diploma já ficou obsoleto. Aquela sistematização que você adquiriu já não é suficiente. Então você tem que estar constantemente questionando: como que eu posso sistematizar melhor o meu dia? Como que eu posso usar o meu tempo de um modo mais eficiente? Ver para crer ou crer para ver? São Tomé dizia: eu preciso ver para crer. É um modo de você perceber a realidade. Vendo, você acredita. Mas nós já discutimos que isso pode enganar a gente. E o contrário, crer para ver. Juscelino Kubitschek, quando quis criar Brasília, ele não viu Brasília primeiro. Ele acreditou que naquele cerrado ele poderia fazer Brasília. E transformou aquele cerrado em Brasília. Foi crer para ver. As pessoas bem-sucedidas, elas são visionárias. Elas creem para ver.